Muitas informações do Fluminense neste vídeo da Central. O Flu tem semana decisiva e tô aqui para te trazer todas as informações do Flu. Então fique comigo até o final, sem enrolação aqui na Central. Bora para as notícias? Meus amigos, minhas amigas, vamos lá para a primeira informação desse vídeo, porque chegou a hora do Fluminense começar a decidir a Recopa Sul-Americana e o Flu embarca nesta segunda-feira para Quito. Jogo é na quinta, 9h30 da noite, horário de Brasília. O voo do Flu sairá 3 da tarde do aeroporto do Galeão, voo fretado. O fuso horário do Rio, é importante lembrar, é de 2 horas à frente do horário de Quito. O Fluminense terá 2 dias para treinar e tentar se adaptar com a altitude de Quito de cerca de 2.850 metros. O Flu vai usar as instalações do CT do Independiente Del Valle. O São Paulo também treinou quando foi jogar com a LDU na Sul-Americana no ano passado. E aqui, o torcedor tricolor, o Fluminense está fazendo um bom planejamento, indo dias antes para se adaptar, né? Até a bola é uma dinâmica diferente na altitude, a gente já sabe disso. Há relatos de todo mundo que já jogou na altitude. O Capuano esteve lá na Bolívia contra os Strongest na Libertadores do ano passado. Ele falou que estava horrível até para ele ficar na arquibancada, imagina para o jogador. Só que lá em La Paz é cerca de 3.600 metros. Cara, uma opinião de um torcedor que acompanhou 2008 e 2009. O Fluminense ele tem que se precaver na defesa. O que fez o Fluminense perder os 2 títulos para a LDU foi o jogo de ida. Um a gente toma 4-2 e o outro a gente tomou 5-1. Então o Fernando Diniz ele tem que montar uma estratégia muito bem definida para o Fluminense não sofrer defensivamente, para a gente fazer um jogo muito competitivo, porque foi isso que fez a diferença lá atrás. A gente não pode cometer os mesmos erros. A gente sabe da veia ofensiva do Fernando Diniz, do jeito do Fernando Diniz jogar sempre para frente, mas, meu amigo, os caras são um bom time jogando na altitude. Então, toda precaução é bem-vinda e o Fluminense precisa. E isso aqui é um pedido como torcedor e é uma análise, na minha visão, sensata de não cometer os mesmos erros do passado. A zaga do Fluminense teve alguns problemas contra o Vasco, mas de uma maneira geral eu gostei do comportamento da defesa. Só a linha alta que ainda me incomoda. Então, gente, não vai poder fazer linha alta na altitude, me desculpa. O ataque da LDU é muito rápido, eu vou falar só para a LDU já, e a gente não pode ficar nessa de querer atacar o tempo todo como se estivesse jogando aqui no Brasil. É um jogo peculiar e a gente tem que tratar com muito cuidado esse tipo de partida. Mas o planejamento do Fluminense está excelente. Vai 2 dias antes, vai treinar lá no CT do Del Valle, vai se ambientando, se adaptando. O Terãs também comentou sobre isso, né? Ele jogou no Pachuca, que também era mais de 2.400 acima do mar. Quem não está acostumado cansa mais rápido, a bola corre muito mais. Então, o planejamento do Fluminense está certinho, mas eu acho que o Fluminense ele tem que focar um pouquinho mais defensivamente nesse jogo, porque nem todo mundo é acostumado a jogar na altitude. Não é a altitude de La Paz, né? É menos, dá mais jogo, mas todo cuidado é pouco, ainda mais tratando de LDU, de não cometer os erros do passado. Mas tá aí essa informação, a minha análise também sobre isso, dessa primeira informação. O Fluminense viajará a Quito nesta tarde de segunda-feira. Vambora que tem mais notícias do Fluminense nesse vídeo. Comentei um pouco sobre a LDU no primeiro vídeo, agora eu quero falar justamente da adversária do Fluminense para a Recopa, porque a LDU venceu o último amistoso preparatório, né, no estádio Casablanca. A LDU derrotou a Universidade Católica do Equador por 2-0 na noite desse sábado. Jairon Charcopa marcou os 2 gols da partida. E se você, torcedor tricolor, que está sempre acompanhando nossos vídeos, deve se lembrar que a Central gravou sobre esse camarada que já estava se destacando nessa pré-temporada da
LDU. É um cara que eu vou mostrar já já, é reserva, mas ele marcou muitos gols nessa pré-temporada e está se destacando na equipe equatoriana. Um jogador jovem, a gente tem que ficar de olho nesse cara porque ele está indo muito bem. Eu vou trazer aqui agora a formação da LDU nessa partida. Domingues Quinteiro, Adé Rodrigues Quinones, Piovi, Valverde, Villamil, Estupinan, Julio e Hurtado no ataque. O Scarpa é banco dessa equipe. E outra observação, né? A LDU fez algumas contratações. Por exemplo, o Villamil é um boliviano que jogava no Bolívar, joga na seleção boliviana também, é jovem, é uma das promessas, novas promessas do futebol boliviano. Eu tinha visto ele com a camisa do Bolívar, achei até um jogador com uma qualidade, né, acima de jogadores bolivianos normalmente. Então é um desafio para ele também jogar na LDU e aparentemente já é titular por lá. Vamos ver se ele consegue manter o nível que ele tinha lá no Bolívar, de olho nele também. A LDU também contratou o Hurtado. Hurtado, ele tem passagem aqui no Brasil pelo Bragantino. Não sei se todo mundo vai lembrar, um atacante forte, alto, venezuelano, tá lá na LDU e aparentemente começou como titular esse último amistoso e provavelmente, gente, a não ser que tenha algum tipo de problema, essa deve ser a equipe que vai enfrentar o Fluminense na quinta-feira. Então, temos que ficar de olho. E o Scarpa entrou no segundo tempo e fez 2 gols, cara. É um cara que realmente tá fazendo a diferença quando entra, tem 20 anos. Olho nele, Rairon Scarpa. Depois não vai adiantar falar que a gente não avisou aqui na Central Fluminense. Jogador jovem que está entrando, está sendo importante. E a LDU foi muito bem nessa pré-temporada. Venceu todos os jogos, gente. Caramba. É um time que realmente está num nível perigoso para essa Recopa Sul-Americana. Por isso que eu falei daquele cuidado no jogo da altitude, porque, repito, foi o que fez a diferença no passado. Então a gente tem que ter muita atenção, porque o Julio é um cara muito rápido, o Hurtado é jovem também, é rápido, é forte, Estupinan também, tem o camisa 10, o Alvarado também, bom jogador habilidoso. Então, gente, a gente vai ter que ter muito cuidado com a LDU, porque não é qualquer time, não é à toa. Foi campeão da Sul-Americana em cima do bom time do Fortaleza, mas tá aí essas informações da LDU e teve uma declaração também do próprio Hurtado, né? Veja o que ele falou aqui, vou trazer aqui as aspas. O Fluminense é um rival forte, que tem muita experiência, mas nós também temos uma boa equipe que está se formando e vamos com tudo, resumiu o Hurtado. E só para lembrar vocês, o campeão da Recopa receberá cerca de 1.800.000 cerca de 9 milhões, vamos arredondar aqui, 9 milhões de reais na atual cotação, perdão. E o vice-campeão receberá 900 mil dólares, cerca de 4 milhões e meio de reais. Show de bola? Então essas são as informações da LDU. Seguimos, porque tem mais informações nesse vídeo da Central. Antes do abraço e de continuar outras informações do Fluminense, eu quero falar de uma curtinha aqui, que é muito interessante, porque a vitória do Fluminense em cima do Madureira fez que a gente batesse um recorde no século XXI. Agora o Flu de Fernando Diniz tem o melhor início de temporada desde 2001. São 9 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 3 empates. O Fluminense estava empatado com os inícios de 2008 e 2013. Antes da partida contra o Madureira, vencendo, a gente conseguiu ultrapassar. Naqueles anos, não conseguiu manter a sequência e perdeu os jogos seguintes para Botafogo e Grêmio pelo Carioca e Comebol Libertadores. É uma informação do nosso amigo Flupédia, o Igor Moreira, que tem um trabalho excelente nas suas redes sociais. Então fica aí
essa informação curtinha para você que não estava sabendo. Vou mandar um abraço pro Vitor Isabela de Maringá, no Paraná, pro Edmilson de São Raimundo Nonato, Piauí, pro Pedrosa de San Diego, na Califórnia, de Seu Gomes de Lusiânia, Goiás, pro Adilson de Serra, Espírito Santo, Ednelson Vila Velha, Espírito Santo, e pro Acácio Silva de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valeu demais, galera, muito obrigado pela audiência. Seguimos aqui porque tem mais informações do Fluminense, mas antes deixa o seu like, ative as notificações porque você vai ajudar demais a Central Fluminense. Então bora lá para mais informações? Gente, vamos falar rapidinho aqui do Campeonato Carioca, porque o Nova Iguaçu venceu o Audax e praticamente se garante nas semifinais do Campeonato Carioca. O Botafogo perdeu para o Vasco por 4-2 no Engenhão e aparentemente vai ficar de fora mais um ano. Ano passado o Botafogo também não se classificou. Então, que situação aí do nosso rival de General Severiano. O Fluminense hoje é o líder, né? 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates. Está invicto na competição, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo vencer, ele vai passar o Fluminense porque ele tem um saldo de gols melhor. E na próxima rodada é Fluminense e Flamengo praticamente, vamos lá, decidindo a Taça Guanabara, gente. Vai ser mais uma final antecipada aí, como foi no ano passado. O Fluminense, eu achei que poderia ter jogado com mais força contra o Madureira para ter feito saldo de gols e diminuir essa distância para o Flamengo, porque o Fluminense quer esse tricampeonato também da Taça Guanabara. E a questão de classificação, aí vamos lá. O primeiro colocado hoje pegaria o Vasco, o segundo pegaria o Nova Iguaçu. Não sei se a gente... Porque o Nova Iguaçu ele tem 2 jogos assim, acessíveis para vencer, não pega nenhum grande, então tem grandes chances do Nova Iguaçu fazer 6 pontos, mas ele pode tropeçar porque a gente sabe, né, as equipes menores, né, quando tem essa pressão de vencer e etc e tal, ontem o Nova Iguaçu quase se complica contra o Audax saiu vencendo, a gente sabe que às vezes, né, ela sente um pouquinho a pressão. O Vasco deve fazer 6 pontos, agora pega 2 equipes de menor investimento, então vai ficar essa indefinição até a última rodada, acredito eu, de quem pega quem. O Fluminense vai decidir esse título da Taça Guanabara na próxima rodada contra o Flamengo. Deve ser um jogão e fica a expectativa. O Flu vai de titular? Não vai, porque o jogo é no meio dos confrontos da Recopa, mas ficou assim a classificação e o Audax, né, praticamente rebaixado, gente. O Audax foi fazer o primeiro gol na competição ontem. É realmente uma campanha muito ruim da equipe de Saquarema. Vamos seguindo aqui com as informações do Flu. Tem informação importante na próxima notícia. Gente, o Fluminense acabou de divulgar nas suas redes sociais mais uma parcial de ingressos para Fluminense e LDU, jogo de volta da Recopa. Teremos casa cheia, é claro, e já há 3 setores esgotados, além do Sul e Leste. Aí a gente pode falar que Leste tem 2 setores, né? O superior e o inferior, os 2 estão esgotados. O setor Oeste já aparece também como esgotado no site de compra, lá da Futebol Card, restando apenas entradas para os setores Norte e Maracanã. Mas, então, excelente notícia para a torcida do Fluminense. A gente espera realmente ver casa muito cheia contra a LDU. E vamos lá, gente. Vamos trazer um bom resultado contra a LDU para a gente decidir aqui no Maracanã. E eu tenho certeza que a torcida vai carregar esse time a mais um título continental. Eu estarei lá. E você, torcedor tricolor, que está acompanhando esse vídeo até esse momento, comenta aí se você vai para essa partida no Maracanã. Vamos conversar sobre as notícias do Fluminense. Comente sobre essas informações que eu trouxe aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima. Valeu!